E aí, Bibs aqui, tudo bem com vocês? Primeiro vídeo do ano, tenham aliás um excepcional ano, faça esse ser o seu ano de maior desenvolvimento. Você tem ideia do que é sentimento e o que é emoção? Você entende de verdade qual é a diferença entre os dois? Essa é a base para que a gente consiga desenvolver a tal inteligência emocional. Então, como funciona a raiva, a tristeza, a felicidade ou o medo? Vamos junto? Nessa jornada de conhecimento que a gente está junto, eu falei diversas vezes dos processos automáticos do nosso cérebro. E as emoções fazem parte dessa lista. O medo, a alegria, o nojo, a tristeza e a raiva. São as 5 emoções listadas dentro da maioria das pessoas e algumas variantes culturais ali que são encontradas em regiões específicas. Sim, você viu isso em Divertidamente. E se não viu, eu recomendo muito que você faça. Não só pelo desenho que eu acho incrível, mas porque ele retrata muito bem como essas coisas funcionam dentro da nossa cabeça. Ok. Alguns estudos podem tornar as emoções um pouco mais complexas. Mas a base são essas 5 que eu te falei. Você tem ideia de em qual idade foram registradas as primeiras emoções em uma pessoa? Eu duvido que você saiba. A emoção carrega uma informação de estado físico. E é por isso que ao sentir medo, o seu corpo reage por padrão, redirecionando o sangue para os grandes músculos, aonde o sangue vai ser útil nesse momento, né? Ele vai gerar, por exemplo, um rosto pálido, mas você corre muito mais. Caso você esteja carregando um peso desnecessário, o seu cérebro vai ordenar que você solte. E essa parte você já entendeu, eu não preciso descrever mais. O seu coração passa a bater mais forte, você ganha mais foco e atenção. E uma tendência a interpretar o cenário e os demais estímulos que você receber de uma forma negativa. Falando em negativo, não existe emoção negativa. Continua aqui que eu te explico e você vai entender certinho. Emoções são instruções inconscientes para ações do seu corpo e comportamentos. Elas informam o que deve ocorrer dentro de você, seja no nível de neurotransmissores ou de hormônios, para sua resposta a determinada situação ser a forma mais rápida possível. Aliás, é a forma da natureza programar em você essa resposta mais rápida que der. O processo todo da preparação do seu corpo, a ação de luta ou fuga, por exemplo, que o medo dispara dentro da gente, demora menos que meio segundo. Tá, então até agora ótimo. Nós temos respostas ninjas que nos ajudam a nos manter vivos. A dualidade é que esse processo é totalmente automático e inconsciente. Você não tem controle nenhum sobre ele. Aliás, é por isso que ele funciona. Ser racional em um momento de vida ou morte, por exemplo, pode acabar significando a morte. Mas nem toda emoção te direciona para longe do acontecimento. Existem emoções que te aproximam do evento. Então, se algo te traz felicidade, por exemplo, a tendência é que a emoção te gere uma ação de aproximação daquilo que você acabou de viver. Diversos estímulos disparam a emoção. E aqui tem um fato interessante. Pensamentos também disparam emoções. Então, ao lembrar de um evento, o seu cérebro dispara as emoções atreladas a essa memória e, além disso, ele dispara os sentimentos gerados por estas emoções. Então me diz, como você está se sentindo agora que você conhece muito mais sobre você mesmo? Se te gera algum sentimento positivo, mete um like aí no vídeo. E se o conteúdo está ficando interessante, ou você acha que outras pessoas podem se beneficiar disso, então compartilha, manda pra galera. E claro, se você quer crescer ainda mais, se inscreve aqui no canal que a gente vai junto. Estudos revelaram que as primeiras emoções são intrauterinas, exatamente, são dentro da barriga da mãe. E é até os 7 anos de idade que você cria os programas emocionais que a gente fica falando. Aliás, eles vão ser utilizados durante toda a sua vida. E aí eu te pergunto, que emoções você gera no seu filho hoje? Esse funcionamento do cérebro automático que eu tanto falo, ele te garante a sobrevivência faz muito tempo. E é por isso que não existe uma emoção negativa. O que existe é um sentimento negativo. Os sentimentos são as suas interpretações das emoções. Ao se tornar consciente de uma emoção, é que geramos o que a gente chama hoje de sentimento.
Apesar de nem todas as emoções se tornarem conscientes para nós, essas interpretações que a gente faz, elas são 100% particulares. Elas são baseadas na sua vivência. E é por isso que, apesar da responsabilidade de você criar o seu filho, você não consegue garantir que o sentimento dele seja sempre positivo. Esse processo está ligado diretamente com a sua memória dos eventos. E é uma daquelas etiquetas que eu falo no vídeo, de que o seu cérebro usa para catalogar as coisas, catalogar as suas experiências. É por esse modelo de funcionamento e pela dificuldade que a gente tem em entender as emoções de uma forma lógica que nós devemos revisitar algumas memórias para entender se elas ainda fazem sentido para nós, ou se elas trazem algum impedimento de agir nos nossos dias de hoje. Lembra no vídeo da memória, quando a gente falou de tudo isso? Tá aí no canto da tela de novo, caso você não tenha visto, dá uma olhada. Mas espera aí, fica comigo que agora a gente vai para as dicas. Então vamos juntos, porque eu preparei 4 dicas para vocês lidarem melhor com as suas emoções e sentimentos. A primeira dica é: torne-se consciente. Você já sabe que esse é o primeiro passo para a evolução, mas quando se trata de emoções, torna-se um pouco mais complexo. As mudanças, elas são sutis e no fim o que a gente consegue ver são os sentimentos deixados. E é por isso que o foco para você detectar e ter consciência das suas emoções tem que ser nos resultados que elas te trazem. Reveja se existe algum comportamento seu limitante e que é baseado nessas emoções do passado. Normalmente, essas limitações vêm de verdades que absorvemos de alguém que tem a autoridade na nossa vida, seu pai, a sua mãe. Aliás, professores ou avós também são autoridades para a gente quando a gente é mais novo. A segunda dica é: entenda os comportamentos gerados. Após você detectar esses comportamentos, entenda o que e por que eles existem. Novamente, no exemplo da lagartixa, que você já viu aqui nos outros vídeos, o medo é um processo básico. Mas o medo de lagartixa é 100% inútil, ele não vai trazer benefício nenhum. Se a gente for analisar o caso de verdade, é mais provável que isso esteja relacionado a uma memória traumática ou de nojo. Faz sentido lógico alguém ter medo de algo tão insignificante? A dica número 3, fica aí comigo, é: questione a utilidade. Visto que você detectou e entendeu essa funcionalidade das emoções e sentimentos, questione se é útil de verdade. Esse sentimento em relação a algo do passado te prende ou te estimula a agir no presente? A intenção do teu cérebro em te trazer essas emoções, ela é sempre muito positiva. A gente viu lá no começo do vídeo que te trazem ações muito rápidas, te preservam. Mas isso não garante que os sentimentos atrelados às emoções vão ser sempre estimulantes para o seu desenvolvimento. A dica número 4 pode parecer um pouco repetitiva para vocês, mas é: ressignifique a porra toda. Ok, achei um bloqueio emocional, e agora o que eu faço? Ressignifique. O que a gente já aprendeu aqui é: nós sabemos que as emoções geram sentimentos e que as memórias podem gerar emoções. Então mude as memórias que você tem e gere sentimentos muito mais úteis para você hoje. Pessoal, muito obrigado de novo por todo o feedback, todo o apoio. Compartilha com todo mundo que você acha que pode se beneficiar desses vídeos. Eu faço isso de verdade, de coração, e aprender sobre a inteligência emocional, sobre como o nosso cérebro funciona. A gente só avança quando a gente cria a mudança. Vamos junto e um ótimo ano para vocês!